A melhor descrição de seus resultados é algo próximo do break-even, portanto sem lucros ou perdas? Em primeiro lugar, não se preocupe porque você não está sozinho. Isto descreve os resultados da maioria dos jogadores de pôquer. Muitas vezes, no entanto, são apenas alguns pequenos ajustes na estratégia de pôquer que podem levar seu jogo de medíocre a incrível, de break-even a ganhador. Neste artigo, vou deixar 7 dicas de pôquer sutis, mas altamente eficazes, para levar seu jogo para o próximo nível. Embora eu não possa prometer que você irá ganhar muito dinheiro com essas dicas de pôquer para iniciantes, você deve adicionar tudo o que vai aprender neste guia à sua estratégia de pôquer se realmente quiser melhorar seu jogo de pôquer. 1. Pense em ranges e não mãos específicas. Não importa que tipo de pôquer você joga. Uma das maneiras mais fáceis de identificar jogadores de pôquer medianos e iniciantes é observar como eles pensam sobre o que seu oponente tem. Jogadores de pôquer iniciantes tentam colocar seus oponentes em uma mão de pôquer específica. Jogadores de pôquer avançados pensam em termos de ranges. Este tipo de pensamento é extremamente importante na hora de calcular as pot odds. Um range é o leque de mãos de pôquer que um jogador pode ter em uma situação específica. Por exemplo, o jogador X pode ter um flush, par mais alto, par médio, par mais baixo, um draw, as alto ou um bluff com absolutamente nada. Bons jogadores que já leram vários artigos de estratégia de pôquer entendem que o jogador X terá todo esse range com várias frequências. Eles não têm como foco identificar uma única mão vencedora. Ao invés disso, tentam descobrir essas frequências e então fazer a melhor jogada possível. Jogadores medianos tentam colocar um oponente em exatamente ou alguma outra mão específica, porque é isso o que seu instinto lhes diz. Se existe uma coisa que você precisa saber quando está aprendendo o jogo, é que as dicas de estratégia de pôquer e intuição não combinam bem. Basear suas estratégias de torneio ou jogo de cash game no que você sente ou nunca é uma boa ideia. 2. Largue sua mão favorita. Muita gente tem uma mão de pôquer favorita. Sei que cada vez que recebo suité naipado, os meus olhos brilham e quero muito jogar essa mão. Mas, na verdade, eu sei que suité é uma mão medíocre. Definitivamente, não é uma das melhores mãos iniciais que você pode segurar em um jogo de Texas Hold'em. Faz sentido jogá-la em algumas situações, em uma posição tardia, por exemplo, quando ainda ninguém abriu o pote. Mas quase sempre você deve desistir dessa mão quando está nas posições iniciais. Se você tem atualmente algumas mãos iniciais favoritas, tudo bem, a maioria das pessoas tem. Mas não dê um tratamento preferencial a essas mãos e não faça jogadas ruins com elas. Pôquer ganhador é sobre matemática e pura lógica, e não superstição. 3. Adote uma estratégia consistente. Outra coisa muito importante para você se tornar um grande jogador de pôquer, e talvez uma das dicas de pôquer mais importantes neste guia de estratégia, é conseguir aplicar uma estratégia vencedora de forma consistente. Não é ok mudar as coisas de repente, por exemplo, abrir suíte das posições iniciais ou se transformar em um calling station, ou simplesmente porque você está entediado ou em tilt. Todo o seu aprendizado, experiência e estudo ao longo dos anos lhe deram um corpo de conhecimento que lhe diz como jogar Texas Hold'em Poker. Mas sua estratégia de pôquer só importa se você aplicá-la nas mesas de pôquer o tempo todo. Todas as mãos contam e todas as sessões contam. Os melhores jogadores de pôquer, aqueles que sabem como ganhar no pôquer, aplicam a mesma estratégia vencedora repetidamente, não importa como eles se sintam ou quais tenham sido seus resultados recentes. 4. Tenha sempre um motivo. Às vezes, os grandes jogadores de pôquer vão desviar de suas estratégias padrão e bem-sucedidas, mas sempre por motivos óbvios. Um jogador mediano pode começar a dar raise com suíte nas posições iniciais porque está entediado ou quer fazer algo acontecer. Um jogador de pôquer de elite vai dar raise com esta mão nesta posição porque nota que a mesa está jogando de forma passiva e nos blinds estão dois jogadores recreativos. Existe um motivo claro para acreditar que dar raise com suíte em posição inicial, geralmente um fold em circunstâncias normais, pode ser uma jogada lucrativa nesta situação. Se você conseguir criar um argumento bem fundamentado sobre por que desviar de sua estratégia regular pode ser mais lucrativo, tudo bem.
É o pensamento ou porque estou com vontade ou estou entediado ou que precisa desaparecer. 5. Saiba quando desistir de seu par de ases. Outra diferença clara entre os jogadores de pôquer medianos e os bons jogadores de pôquer é a capacidade de desistir de um overpair, um par na mão mais alto do que a maior carta da mesa. Sabe aquela sensação doentia quando você tem um oponente que faz raise all-in no turn? Você dá call embora tenha quase certeza de que está batido, chamado clean call, e seu oponente confirma isso mesmo ao virar uma trinca. Você precisa começar a prestar atenção a esse sentimento mais vezes. Certos padrões são facilmente reconhecíveis nos limites de apostas mais baixos, especialmente quando você joga poker online, onde desistir do seu overpair é 100% a jogada correta. Os bons jogadores conseguem colocar de lado qualquer ligação emocional com suas mãos ou bonitas. Já os jogadores medianos casam com seus ases ou reis, e não conseguem desistir mesmo quando sabem que estão batidos. 6. Entenda que o tilt só prejudica você. O tilt é um destruidor de bankrolls, sonhos e carreiras de pôquer. Não consigo lhe dizer quantas vezes recebo e-mails ou comentários de pessoas que me falam que perderam grandes quantias de seu bankroll por entrarem em tilt quando as coisas não dão certo nas mesas de pôquer. A realidade do pôquer é que às vezes as coisas não vão dar certo para você, e não há absolutamente nada que você possa fazer para mudar isso. É isso que você pode esperar toda vez que se senta para jogar pôquer. Sempre existe a chance de as coisas darem terrivelmente errado. Mas também tem vezes em que você irá runar muito bem e se sentir invencível. Quando você se permite perder o controle de suas emoções e joga sua estratégia pela janela. A única pessoa que você está prejudicando é você mesmo. Todo o tempo que você investiu tentando aprender e melhorar seu jogo foi basicamente desperdiçado, porque você decidiu ouvir suas emoções em vez da razão quando isso mais importava. Respeite o trabalho que você fez. Você deve a si mesmo manter mais compostura e parar de jogar dinheiro fora quando as cartas não estão do seu lado. 7. Não jogue jogos ruins. Outra maneira dos jogadores de pôquer, iniciantes sabotarem seus resultados de pôquer é insistindo em jogar jogos que estão cheios de regulares decentes e bons. Se você não consegue identificar alguém na mesa que esteja jogando mal, então você deve se perguntar por que está sentado nessa mesa. Se você só joga pôquer pelo desafio mental ou entretenimento, então tudo bem. Esta dica de pôquer não se aplica necessariamente a você. Mas se ganhar dinheiro real estiver no topo de suas prioridades, então você precisa se lembrar que não conseguirá um bom lucro no pôquer tentando encontrar pequenas vantagens contra bons jogadores de pôquer. Você ganha muito dinheiro jogando contra jogadores que cometem erros fundamentais significativos e doam seu dinheiro no longo prazo. Como o clássico filme de pôquer Cartas na Mesa, Holders, nos lembra, se você não consegue identificar o fish em sua primeira meia hora na mesa, então você é o fish. Isso encerra a introdução às habilidades do jogo nesta edição.